Em 1988, eu tinha 16 anos, era um novo convertido. Mas eu tinha tanto desejo de conhecer Deus e conhecer as coisas de Deus e a palavra de Deus. E quando você é um novo convertido, você não articula muitas coisas, você está aberto, ali é legal, aquilo e você vai indo, não é assim? Eu me lembro que eu fui nesse culto, era um culto muito grande, porque esse culto foi promovido com uma promessa, sob a promessa de que as pessoas que participassem daquele culto seriam milagrosamente, radicalmente curadas, instantaneamente. Eu, como um novo convertido, eu fui. Tinham milhares de pessoas naquele lugar. Com 16 anos eu consegui achar o meu espaço rapidamente. Agora estou meio lerdo, mas com 16 anos eu estava voando. Eu consegui driblar a turma, sentei muito perto da grande plataforma daquela igreja. O melhor momento, ou pelo menos o momento ápice daquele culto das nossas expectativas, não foram os louvores, nem a pregação. Era o momento em que aconteceriam esses sinais prodigiosos que se esperavam. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Vem um pai puxando o filho dele, empurrando o filho numa cadeira de roda, naquele corredor largo. Aparentemente aquela criança sofria de uma paralisia cerebral. Ele vai até a frente. E aquele pregador fez uma pequena oração, uma breve oração. Nada aconteceu. O pai se agarrou numa coluna grande que tinha em frente àquela plataforma, entre a plataforma e a igreja. E ele chorou. Como ele chorou? Ele falava, filho, filho. E chorava, eu estava pertinho. Eu fiquei tão chocado. Eu fiquei tão chocado com aquilo. Mas eu fiquei mais chocado ainda com a explicação que tentaram me dar depois. Que foi a seguinte: não aconteceu o que ele desejava para aquele homem, porque ele não acreditava. E eu pensei do alto dos meus 16 anos, com o meu pragmatismo de adolescente, o quê? Ele não acredita? Esse homem atravessou a cidade de São Paulo empurrando um menino na cadeira de rodas. Ele não acredita? Ele seguiu milhares de pessoas abrindo um corredor e foi lá na frente. Aquela resposta não foi suficiente para mim. Existem muitas razões, porque nem sempre Deus faz o que eu quero e o que eu espero. E não se pode reduzir isso a um argumento pueril, infantil, que joga mais culpa sobre a vida de quem já está sofrendo. Eu acredito que o livro que nós vamos brevemente meditar nessa noite é um livro que é solidário com as pessoas que viveram exatamente isso. Quando Deus não faz o que eu quero, quando Deus não faz o que eu espero. Se nós formos sinceros o suficientes, algum momento já vivemos isso. Algum momento já vivemos esse grande ponto de interrogação. Por que, Deus? E quando consideramos esse livro, o livro escrito por um profeta, nós costumamos colocar profetas num pedestal.
são homens de Deus, ungidos por Deus, eles jamais teriam dúvidas, questionamentos, eles jamais se abalariam em situações como essa, eles não teriam questionamentos. Mas quando nós lemos a sinceridade do profeta Abacuque, é evidente que os profetas são feitos do mesmo material que eu, do mesmo material que você. Quem aqui já teve dúvida? Já teve dúvida? Todos tivemos, todos temos, todos teremos, e os profetas tiveram. Nós não sabemos exatamente quando esse livro foi escrito, a data exata. A única maneira de chegarmos a alguma conclusão é por meio do que nós chamamos de evidência interna no livro. E como no livro ele descreve ainda a futura ascensão dos caldeus ou dos babilônios, a datação proposta é que o livro possivelmente foi escrito 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Já ali, ele tem vários questionamentos. E qual a dificuldade dele? Quando você olha para esse livro, ele começa logo com um grande desapontamento. Esse livro começa com perplexidade, ele está perplexo. Mas o livro termina com paz, com tranquilidade, com serenidade. E não é isso que nós desejamos? Paz, serenidade. E nessa jornada, num livro que tem um gênero complexo, é como um caleidoscópio, sabe? Quando você olha o caleidoscópio, aquelas formas distintas vão surgindo enquanto você olha contra a luz. O livro é um livro com várias poesias, mas ao mesmo tempo é um livro de lamento. O profeta abre o coração, ele rasga o coração diante de Deus, sem falsear as suas emoções para Deus. Mas ao mesmo tempo, é um livro que é um salmo, termina com ele salmodiando no último capítulo. E ainda é um diálogo. É como você ter a oportunidade de ouvir um profeta conversando com Deus, abrindo o coração dele para Deus. Não aquela oração pública, preparada, não. É aquela conversa entre ele e Deus, das suas dores, das suas angústias. O livro não é um livro como de tantos os profetas que nós lemos no Antigo Testamento, quando um profeta é comissionado a ir até Judá, Reino do Sul, e pronunciar os oráculos divinos, ou ir ao Reino do Norte e pronunciar a Israel a palavra de Deus, ou às outras nações. Não, é um livro em que o profeta apenas conversa com Deus, e dali nós tiramos essas lições, onde aprendemos como é que começamos a lidar com a nossa perplexidade, com a nossa confusão diante de tantas coisas que não acontecem como nós gostaríamos, e encontramos paz. Nesse livro, três fases nos ajudam a entender como saímos da perplexidade e descansamos na calmaria da paz que somente Deus pode nos dar. Primeira fase é a fase do questionar. Nós questionamos. A segunda fase é a fase de confiar. E a terceira fase é de descansar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, primeiro capítulo, a partir do versículo 1. E veja, Abacuque é tão curioso que eu nunca conheci um Abacuque na vida. Você conhece algum Abacuque? Deixa eu ver. Eu tenho feito essa pesquisa por onde vou. Eu não conheço nenhum Abacuque. E assim é até mesmo na Bíblia. Ele só aparece aqui, nesse livro, e depois tem citações no Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa,
a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Veja a sinceridade do profeta, de dizer para Deus o que está no coração dele. E 3 questionamentos emergem desse paralelismo poético. A primeira coisa que ele pergunta é: até quando? Deus é lento. Ele questiona a lentidão de Deus. Ele está num outro passo. Até quando, Deus, eu vou ficar nessa situação, orando por isso, e o Senhor não me responde? Segundo, ele questiona a inação de Deus. Deus não está agindo. Deus não age. Ele fala: não salvarás? E terceiro, a desatenção, porque me mostra a iniquidade. Em outras palavras, a desatenção divina é: Deus, você não vai fazer nada. Veja que coragem um profeta do Antigo Testamento tem, e nós cristãos muitas vezes não temos. Ele tem a coragem de abrir o coração dele e dizer: Deus, está demorando demais. Ele tem coragem de olhar para Deus e, sem medo algum, questionar, dizendo: Deus, cadê a sua ação? Não vai agir. Ele tem coragem de olhar e dizer: Deus, cadê a sua atenção? Você está desatento, porque tudo isso está acontecendo e o Senhor não está fazendo nada. Veja, Abacuque está vivendo numa sociedade totalmente corrompida, totalmente desajustada. E ele olha e os pecados se multiplicam, as maldades se multiplicam, as injustiças se multiplicam. E ele clama a Deus e aparentemente nada está acontecendo. É como se a oração dele não estivesse chegando a lugar algum. Deus não está fazendo o que eu quero. Deus não está fazendo o que eu espero. Nesse momento, é preciso ser sincero. É preciso apresentar o questionamento que se tem de fato no coração. Porque por trás de um questionamento, você tem um questionador. Eu sei, é óbvio. Por trás de um questionamento, você tem um questionador. E o questionador, em última análise, não está buscando apenas uma resposta. Está buscando uma pessoa. Está buscando um relacionamento. E é por isso que Deus não se ofende quando se aproximam dele com todas essas perguntas, com todas essas dúvidas. Porque o próprio Deus, no livro do Gênesis, logo depois da queda, Adão se esconde, lembram disso? E o que faz Deus quando Deus entra naquele jardim? O Deus onisciente. Ele anda pelo jardim e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Exatamente, gente. Onde estás, Adão? Onde é que você está? Por que o questionamento? Porque atrás da questão há um questionador, que não busca apenas a resposta, ele busca uma pessoa, ele busca um relacionamento. E todas as vezes que nós questionamos sinceramente, nós estamos dizendo no nosso desespero e na nossa angústia: Deus, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está no meio de tudo isso? Veja, o pecado fez uma diferença e uma distinção no nosso relacionamento com Deus, nos afastou dele, poluiu a humanidade, embotou nossa capacidade cognitiva, não articulamos o pensamento, não refletimos como poderíamos refletir, ao ponto do profeta Isaías explicar que esse mal de não entendermos os caminhos de Deus é universal para todos nós. Veja o que disse o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9 do seu livro. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos. O texto profético é muito claro. Deus é tão maior, tão mais sábio, tão mais soberano, tão imenso, que é um atributo de Deus, imensidão, que quando ele conversa com o profeta Isaías, ele fala: olha, você não vai alcançar. Por mais que você deseje, você não vai alcançar todas essas respostas. Mas ao mesmo tempo, Deus não tem nenhum problema com as nossas perguntas. Ele aguenta. Eu sou professor. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou dando aula é que os alunos... Exato! Que os alunos perguntem. Isso cria uma relação entre nós profunda. Deus não se ofende quando nós perguntamos. Ele deseja a nossa pergunta. Ele quer que você chegue perto e pergunte. O que não significa que nós vamos entender, mesmo quando ele responde. Vejamos um exemplo aqui em Abacuque. Capítulo 1, versículos de 5 a 7. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Agora é Deus respondendo a pergunta do Abacuque. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus ainda vai usar uma figura de linguagem e dizer que eles são como criaturas bestiais, famintas, como o leopardo, como o lobo, como a águia, e que tudo devoram, que são tão ligeiros que não se pode fugir deles. Agora veja você, o Abacuque tinha um problema, porque ele olhava para Judá e dizia: Judá é injusto, Judá precisa passar por uma disciplina, e Deus parece inerte e indiferente a tudo isso. Agora Deus vai responder, e Deus responde assim: não, Abacuque, eu estou vendo, fique tranquilo, eu vou fazer algo, mas só que quando eu te contar, você não vai nem acreditar, porque o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar uma nação que é pior do que eles, do que os judeus, que é mais violento, que é mais injusto, e eles serão um instrumento para aplicar a minha justiça e a minha correção sobre os judeus. Que confusão, ou não é? Mas que confusão é essa? É por essa razão que o profeta então replica a Deus e reconhece que agora ele entende menos ainda do que quando ele começou a perguntar. Olha só o que ele diz, capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja, numa tradução bem coloquial, o profeta Abacuque está dizendo: Deus, agora é que eu não estou entendendo mesmo. Como é que o Senhor vai tolerar eles? Meus queridos, a vida é muito mais complexa do que nós conseguimos conceber. Não existem fórmulas simplistas e que todos nós universalmente consigamos processar para entendermos a grandiosidade daquilo que Deus faz. Aliás, quando temos a humildade de reconhecer isso, até no universo corporativo isso é evidente. Na década de 80, por exemplo, os norte-americanos na academia militar criaram um acrônimo chamado VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Volatilidade. Depois da Guerra Fria, diziam eles, tudo é volátil. As coisas se evaporam,
E você não tem absoluta certeza como vai ser. Incerteza. E mais do que incerteza, a complexidade. Quer dizer, eu nunca tenho o volume de informações que eu gostaria de ter sobre qualquer coisa na vida. Sempre falta alguma informação. Ou não é assim? Sempre falta. Esses dias eu tentei fazer uma pesquisa no o Google me disse, não foi possível encontrar essa resposta. Reformule a frase. E me deu um monte de sugestão. Eu falei, Google, você está de brincadeira comigo? Eu vou para o Yahoo. Eu vou para o Google Duck. Eu vou te abandonar, Google. Porque existe uma complexidade. E nós não podemos fingir que ela não existe. E porque existe complexidade, existe ambiguidade, contradições contínuas, esperança e desespero, fé e dúvida, mensagens trocadas. Quem aqui teve uma boa briga aí na última semana? Não precisa levantar a mão, por favor. É uma pergunta retórica. Por quê? Porque há ambiguidade nas coisas. Eu gosto sempre de ilustrar com isso. Há tanta ambiguidade que você tem que ter muito cuidado na maneira como você usa o WhatsApp. O WhatsApp é explosivo para conflito. Quando eu brigo com a Julie, eu chamo ela pelo primeiro nome, pelo último nome. E depois de uma briga, estando na cidade lá, perto da hora do almoço, eu mandei uma mensagem para ela via WhatsApp, primeiro nome e último nome. Julie Tarrataca. O corretor mudou para Julie Jararaca. Imagina. Ambiguidade. Não foi bem isso que eu quis dizer. Veja, a vida é assim, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, cheia de incertezas. É daí que, inclusive, embora seja uma palavra de origem africana, que dizem que surgiu a palavra muvuca, do VUCA, do acrônimo, depois adaptaram com muvuca, que significa o quê? O barulho, uma confusão generalizada, mas eles usaram isso na sigla para falar sobre meaning, propósito. E Harvard Business Review, quando pega esse acrônimo todo, disse o seguinte sobre isso. Veja, essa sigla bonita, preparada para o meio corporativo, para resolver questões institucionais, diz o seguinte: VUCA é uma frase genérica para dizer, ei, lá fora é uma loucura. Uma loucura. Quando o profeta vive essa jornada, primeiro, essa fase de questionar, ele precisa ir para a segunda fase. Você se lembra que Moisés questionou a Deus? Lembra disso? Deus comissionou Moisés. Deixa eu só ficar com um olho no peixe, outro no gato, que meu horário aqui já foi. Você me dá mais 5 minutinhos? Moisés foi comissionado por Deus para falar com o faraó. Lembram disso? Ele vai e fala com o faraó, deixa o meu povo ir, Deus está mandando. O que o faraó responde de cara? Não. E mais, chama os escravos israelitas, diz, agora vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolos sem usar palha. É assim, vocês vão fazer sem ter cola. Tornaria o trabalho muito mais difícil. Os escravos ficaram felizes com Moisés? Moisés, você foi lá fazer um acordo, olha no que deu. Além dele não ter libertado a gente, ainda criou um trabalho mais forçado sobre os nossos ombros. Então Moisés vai até Deus no capítulo 5, versículo 22, 23 de Êxodo, e diz assim: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste teu povo. Deus, eu pensei que eu fui fazer o que você queria, olha o que deu. Questionamento. Mas Moisés foi para a segunda fase.
apesar de não ter todas as respostas, apesar de não entender tudo, Moisés se lançou nos braços de Deus e se agarrou a Deus, confiando que Deus é bom, é sábio, é justo, é santo, é perfeito, tem bons propósitos, mesmo quando eu não consigo entender. Mas ele não foi o único. O salmista, no Salmo 10, no versículo 1, diz assim: por que, Senhor, te conservas longe, te escondes nas horas da tribulação? Já se sentiu assim? Deus, você está longe, está escondido na hora da minha tribulação. O salmista sentiu assim. Mas o que faz o salmista? Mesmo sem ter todas as respostas, ele corre para o conforto dos braços de Deus. E nós podemos continuar capítulo após capítulo e nos depararmos com uma coisa importante. Algumas vezes Deus fica em silêncio. Ele nem responde. E acredite, quando Deus fica em silêncio, algumas vezes é uma manifestação da sua graça e da sua misericórdia, do que derramar respostas que nós não temos condição de lidar com elas, de entendê-las. Jesus disse a Pedro certa vez, quando estava lavando, ele disse assim: o que eu faço agora, vocês não podem compreender. Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Mas vamos em frente. Capítulo 2, versículo 4, Deus apresenta não o porquê das coisas, mas o como. Se eu não tenho a resposta para todos os porquês, eu não vou me torturar no meio desses porquês, eu vou procurar o como. Como eu vivo nesse mundo de VUCA, nesse mundo de muvuca, como eu vivo nesse mundo de confusão e de questionamento. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. 3 vezes no Novo Testamento isso é citado. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreus capítulo 10, versículo 38. No Novo Testamento é uma descrição de como a nossa fé, depositada em Jesus, nos garante salvação eterna. No contexto de Abacuque, a mesma expressão diz como é que a salvação de Deus me ajuda no meu dia a dia. Que quando eu não entendo o que está acontecendo, quando a vida não se dá da maneira que eu esperava, eu preciso sair da fase 1, que é questionar, e entrar na fase 2, que é confiar. Porque se eu não sair da fase 1, que é questionar, eu vou enlouquecer. Se eu não sair da fase 1, que é questionar, eu vou ficar insano, porque eu não consigo, ainda que eu tivesse todas as respostas, eu não consigo entendê-las na sua plenitude. Então só me cabe uma coisa nessa vida, não apenas de fé, nessa jornada do dia a dia, instável, de dúvidas, de questionamento, de volatilidade, de ambiguidade, de crises. No meio de tudo isso, só me resta uma coisa: eu preciso de uma rocha inabalável, alguém que possa me sustentar no meio da tribulação e da dor. E essa pessoa existe e visitou essa terra, e o nome dele é Jesus Cristo. É ali que eu começo a encontrar o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Ele diz: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós somos incapazes de consertar tudo, meus queridos. Nós somos incapazes de mudar o que não conseguimos entender. Então, se eu não consigo conhecer, consertar, só posso fazer uma coisa: confiar. Confiar em Deus. E aí que o profeta chega na fase 3. Confiar. Eu não entendo, mas eu vou confiar. Capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele diz o seguinte: Deus continua lá, soberano e santo no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra, quer dizer, ele tem caminhos, processos,
meios que nós não entendemos e não entenderemos agora desse lado da eternidade. Mas cabe-nos apenas uma coisa: confiar. E isso leva a descansar. Capítulo 3, versículos 17 e 19. Ele termina cantando. E aliás é uma canção que eu nunca esqueço, porque a primeira vez que eu preguei no auditório, eu pregava em casas, no trem, na praça, mas a primeira vez que eu preguei no auditório foi no Capitólio, em Cruzeiro, que me deram a oportunidade, porque a pessoa que ia falar não pôde, por alguma razão me puseram lá. Se você perguntar o que eu falei, eu nem lembro. Eu estava tão nervoso que eu peguei o microfone que tinha um cabo, eu ia puxando o cabo, enrolando o cabo, enrolando o cabo, enrolando, chegou uma hora que não tinha nem cabo mais para vir, de tão nervoso que eu estava ali. Mas naquele dia, eu me lembro da esposa de um pastor que cantou uma canção, que dizia: eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, alegre sou. Não esqueço mais isso. O cofundador do AA, Bill W., ele conta que numa reunião no escritório deles em Nova York, eles estavam passando por várias dificuldades com a recuperação de pessoas com adição ao álcool, e outros que estavam morrendo, e respostas que não vinham. A secretária Ruth Hogg, que era uma das poucas pessoas que não tinha sofrido com alcoolismo, pegou no obituário do jornal um trechinho de uma pessoa que tinha perdido a mãe, e colocou no jornal um in memoriam ali. E essa pessoa escreveu o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, e sabedoria para conhecer a diferença. E a partir dali o AA passou a usar essa oração, que é conhecida como a oração da serenidade. O profeta, ele continua descrevendo a grandeza de Deus, e talvez a parte mais conhecida da sua poesia, da sua canção, seja essa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele diz: não são as circunstâncias mais, não é o fruto da oliveira mais, não é se mudou ou não mudou a circunstância que eu não consigo consertar, que eu não consigo ajustar. É o Deus que pode fazer os meus pés como o da gazela, como o da corça. Sabe aquele pé redondinho, chatinho? E se você assistiu Discovery, você vai ver aquele bicho subindo aclives extremamente acentuados, com mais facilidade do que um alpinista sobe um paredão. Ele diz assim, basicamente é isso que diz Abacuque: eu estava lá no fundo, num abismo, cheio de pontos de interrogação e de dúvidas, cheio de perguntas e frustração e perplexidade, mas eu saí da fase de questionar e me lancei nessa nova fase de confiar, mesmo quando eu não entendo. E agora em Deus eu posso descansar e tenho a capacidade de escalar essa montanha e subir as alturas. Em Deus eu me exultarei. É esse o convite, é esse o caminho. Ou a insanidade desse mundo, ou a esperança que temos em Cristo. Eu convido você a se unir a tantos que sofrem com dúvidas e questionamentos,
mas que se agarram em Deus para fazerem algum sentido nessa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar.